No café de hoje eu vou responder 2 perguntas, uma relacionada a temperamento secundário e a outra a crenças limitantes. Crenças limitantes podem nos fazer vivenciar um arquétipo diferente da nossa essência? E qual a porcentagem mínima de um temperamento secundário? Por que eu escolhi essas 2 perguntas? Porque elas, de certa forma, se relacionam. Pense assim, uma pessoa que tenha com temperamento principal que não seja o colérico. Pode ser um sanguíneo, pode ser um melancólico. Uma mulher que foi criada numa família de mulheres fortes, de mulheres atuantes. Vamos pensar, visualizar isso. Se a gente for pensar em termos arquetípicos, se relaciona mais ao temperamento colérico. Porque quando a gente pensa no temperamento colérico, quais são as características que mais vêm, né? Predominantes: força, coragem, ousadia, isso tudo relacionado ao temperamento colérico. Mesmo que essa mulher não tenha como principal temperamento colérico, ela foi criada num ambiente em que essas características são muito valorizadas. Então, é natural que as crenças associadas ao temperamento colérico também prevaleçam. Isso relacionado ao temperamento colérico como não sendo predominante. Então, de certa forma, as crenças sim influenciam. Lembra que eu sempre falo que o nosso temperamento ele é o início, para nós entendermos, né, o modo como nós identificamos, como nós reagimos às circunstâncias, às situações, mas ele não nos define, porque também nós temos a nossa personalidade, que ela vai se alterando, vai se ajustando, tem a ver com as nossas personas. Então, uma pessoa, ela tem uma persona como mãe, como filha, como esposa, namorada. E cada persona dessa vai ter uma forma de entender e se posicionar. Isso é importante a gente entender o porquê que muitas vezes, aí entra a segunda pergunta, causa tanta dúvida a questão do segundo temperamento ou aporte para alguns. Por que às vezes a pessoa fica tão em dúvida se aquele temperamento dela é o principal ou não, se é o outro? Porque vai ter situações que ela vai se identificar mais com um modo de ver e se posicionar diferente. O que eu quero dizer com isso? Imagina você no seu ambiente profissional ou seu ambiente acadêmico. E também se imagine no seu ambiente com os amigos. Logicamente que a sua forma de atuar ali vai ser diferente, vai ter um momento que você vai se sentir muito mais à vontade, e aí nesses momentos principalmente é que surge a dúvida. Eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida quando eu estou com os meus amigos, mas quando eu estou, por exemplo, no trabalho, ou quando eu estou na faculdade, eu não me sinto tão à vontade, eu sou uma pessoa mais tímida, mais retraída. Por que isso acontece? Quando ela está nesse ambiente mais informal, com os amigos, por exemplo, ela se sente mais à vontade para ser ela mesma. Em que sentido? As críticas em relação ao julgamento, ela não se sente tão cobrada quanto num ambiente social, por exemplo, como no trabalho ou como no meio acadêmico. Em relação a percentual do segundo temperamento, não há nenhuma pesquisa, nada científico que faça essa mensuração de quantos % a pessoa ela poderia ter em relação ao segundo temperamento. Outra coisa que é importante a gente entender é que dependendo da fase da vida que a gente está vivendo, também vai influenciar muito esse modo de ver, o modo de sentir. O que eu percebi muito, principalmente pós-pandemia? 2 queixas assim que chegaram muito a mim. Uma, do colérico, que se sentia meio que sem energia para ir em direção aos seus objetivos. É como se pós-pandemia ele tivesse perdido um pouco daquela garra, daquela determinação e vontade de fazer acontecer. Isso um aspecto, e outro do melancólico, com muito mais vontade de ficar em casa, por exemplo, com muito mais dificuldade de se relacionar, de socializar. Se a pessoa, por exemplo, ela é predominantemente colérica ou melancólica, ela sentia de uma maneira maior ou menor isso. Por exemplo, a pessoa que é colérica, ela se incomoda, ela vai tender a se incomodar muito mais, porque o temperamento predominante vai fazer com que ela se
cobre muito de ser executora, de estar realizando. Então, a cobrança para um que é predominantemente colérico vai ser sempre muito maior do que dos outros temperamentos, assim como no caso do melancólico também. Por isso que isso daí foi algo que veio muito, situações muito assim recorrentes relacionadas a essa demanda da pessoa dizer, nossa, mas eu me identifico com o temperamento colérico, mas eu não estou tendo aquela garra que o colérico tem. Então, o que fazer, né, numa situação dessas? É importante entender que temos fases e essas fases, independente do nosso temperamento, a gente vai sentir e vai reagir de uma maneira que muitas vezes a gente tem que parar, refletir e se reprogramar novamente. O fato da gente ter o temperamento colérico, quem tem como predominante, não significa dizer que a pessoa ela vai estar o tempo todo, em todas as fases da vida dela, como executora. Vão ter momentos que ela pode sentir, sim, que falta um pouco dessa energia. E essas crenças também elas influenciam nesse processo. Falando agora em relação às crenças, pessoas que, por exemplo, têm mania de perseguição ou então acham que as pessoas não gostam delas. Então ela chega no ambiente e muitas vezes ela cria uma expectativa que não é atendida aquela expectativa que ela criou. Então ela já se ressente e dependendo desse temperamento ela pode sentir muito mais forte isso ou não, essa relação ou então a intensidade dessa emoção. Por isso que é importante a gente, quando pensa em crenças relacionadas, a gente sempre dissociar, de certa forma, dos temperamentos, entender que todos os temperamentos, independente deles, vão sofrer, alguns mais, outros menos. Por exemplo, o colérico, em relação à pessoa não gostar dela, a pessoa cresceu com aquela ideia de não merecimento. Então, qual que é a tendência dela? Se cobrar muito e esperar dos outros algo correspondente. O sanguíneo, por exemplo, ele pode ter uma tendência a querer agradar muito as pessoas para obter essa validação. O melancólico, ele no momento assim, que ele esteja mais sensível a esse tipo de crença da pessoa não gostar ou não se achar merecedor, ele pode querer se isolar. E o fleumático pode simplesmente ficar apático, tipo, não tô nem aí. Então é importante a gente entender, identificar qual que é essa crença, identificar quais são as influências, até que ponto elas se relacionam, ou o meu modo de interpretá-las tem a ver com o meu temperamento predominante, ou com um evento que aconteceu na minha vida, na minha infância, adolescência, juventude, enfim. É importante a gente olhar para isso sim, para poder ressignificar. Não pura e simplesmente achar que não tem relação e se apegar, eu sou assim, pronto. Não, eu sou assim, aconteceu algo, só que isso não é definitivo. Aqui eu sempre falo, né, sobre isso, da gente trabalhar essa percepção das nossas emoções, né? Essa gestão das emoções seria gestão no seguinte sentido, de como eu interpreto isso, porque o modo como eu interpreto, como eu trabalho essa emoção, vai definir tudo. Vai definir ou eu ficar retraída, e pura e simplesmente não evoluir, ou fazer o movimento e sair daquela estagnação e ressignificar mesmo, e ver de uma forma diferente. E se você ainda não sabe qual que é o seu temperamento principal, clica no link aqui na descrição do vídeo, faça o teste que eu fiz com todo cuidado para você. E lembra de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um beijo, nos vemos no próximo café.